Eu queria só apresentá-lo de uma maneira um pouco mais formal. O irmão Maicon, ele é doutorando em educação na Universidade de Brasília. Ele é mestre em educação e é pedagogo pela Universidade Federal do Ceará. Também possui especialização em gestão escolar pelo Centro Universitário Internacional, UNINTER, e graduação em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná. É membro do AGIA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre os Organismos Internacionais, Gestão e Políticas para a Educação Básica, certificado pelo CNPq da Faculdade de Educação da UNB. Atuou como professor, como gestor escolar e de grupos e lideranças juvenis. Hoje, ele é o assessor de missão do Marista Centro-Norte e está, então, lotado em Brasília, no Escritório Central. O tema que ele vai trabalhar conosco é um tema bastante pertinente, é o racismo no Brasil, provocações à evangelização e à educação à luz do Pacto Educativo Global. Então, a gente está muito honrado, irmão Maicon. Além disso, posso dizer que o irmão Maicon é de São Vicente, Minas. Meu conterrâneo. É conterrâneo, já ia falar. Conterrâneo do irmão Carlos, e ambos, claro, né, já se conhecem há bastante tempo. E é uma honra, irmão Maicon, tê-lo conosco. Seja bem-vindo à nossa comunidade, mesmo que virtualmente. Oxalá em breve tenhamos a oportunidade de tê-lo presencialmente também. A palavra está com o senhor. Muito obrigado. Bem, Braga, obrigado pela acolhida. Quero dizer da alegria de estar aqui com vocês nesta quarta-feira de formação continuada, né? Quero cumprimentar então o irmão Carlos Henrique, conterrâneo, amigo aí de caminhada, Wagner, toda a nossa equipe de missão, todos vocês que aqui estão, e dizer da felicidade, né, de poder compartilhar com vocês esse tema que para mim é tão caro, né, e creio que para todos nós que somos educadores, ele deve nos falar muito, né, afinal diz daquilo que é fundamental na nossa vida, na nossa missão de educadores e educadoras, tá? Então espero contribuir com a reflexão de vocês, né? Afinal de contas, agora eu me sinto presente aí em Salvador, nessa terra que tanto significado tem para o nosso país, né? Inclusive é a terra do Brasil onde tem a maior concentração de negros e negras, né? Então creio que vocês também trazem muitos elementos aí para contribuir nessa reflexão, tá? Então é uma conversa, fiquem bem à vontade para intervir, perguntar, e quero contar com a participação de vocês aí também em alguns momentos, tá? Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui e eu vou colocar enquanto você vai colocando, só para alinhar com os professores e as professoras, o irmão Marco ele vai fazer essa fala mais longa, né? Ele vai avançar aí no tempo, a gente vai estar aqui organizando qualquer coisa, a gente chama a atenção do irmão em relação ao tempo. Depois a gente vai abrir para poder fazer a interlocução. Então, se vocês quiserem, podem já escrever no chat que eu recolho para poder fazer no momento oportuno a pergunta, ou se desejarem, melhor seria até, podem abrir aí a câmera, o áudio e fazer a pergunta, fazer a interlocução diretamente com o irmão, tá bom? Então, obrigado, irmão. Valeu. E eu vou convidar vocês a participar em alguns momentos também. Me confirmem se a apresentação está chegando. Chegou agora, irmão. Chegou direitinho, Braga? Sim, geração e tudo. Pronto, beleza. Gente, então, conforme o Braga anunciou, né, nós vamos refletir sobre esse tema, né, o racismo no Brasil, e trazer algumas provocações, né, para a nossa missão como educadores e educadoras, como pensar o nosso papel de evangelizadores e evangelizadoras à luz daquilo que a gente tem chamado de Pacto Educativo Global. Né, o Pacto Educativo Global não é um tratado que foi publicado pela Igreja, pelo Papa Francisco. Foi um convite, né, a todas as pessoas de boa vontade, às grandes instituições que têm a educação por missão, no sentido de assumirem um firme compromisso em prol de uma educação transformadora. Então é com base nisso que nós vamos refletir aqui nessa noite de hoje, tá bom? Então vamos lá e fiquem bem à vontade. Muito bem. Creio que falar sobre racismo, né, e vocês devem estar acompanhando no nosso cotidiano, através dos meios de comunicação, na vivência cotidiana de cada um, devem perceber que essa pauta tem sido muito recorrente, né? Inclusive, recentemente eu publiquei um artigo na revista de educação da ANEC, em que eu intitulei, né, Racismo, uma pauta sempre emergente.
para dizer que é um tema recorrente, mas sempre é bom e necessário nós tocarmos nesse assunto. E aí nós queremos aqui nessa noite, então, refletir sobre o racismo desde a perspectiva da educação, desde a perspectiva das relações étnico-raciais, nessas relações que vão se construindo no nosso convívio cotidiano. Antes de mais nada, eu gostaria de situar o lugar de onde nós estamos falando. Nós aqui estamos como Colégio Marista Patamares reunidos e reunidas aí para refletir sobre esse tema, um lugar, um espaço de educação que tem uma missão que é muito específica, Oferecer educação de qualidade é obrigação, é papel de qualquer ambiente escolar. Mas nós acreditamos que como colégio, como escola marista, nós devemos oferecer algo a mais para o nosso estudante. Aquilo que a gente chama de educação integral marista, no sentido de que a gente não se preocupa somente em formar o intelecto do nosso estudante, mas formá-lo aí nas suas mais diversas dimensões, formar esse ser humano na sua inteireza. E por isso eu trouxe aqui um trechinho de um documento do Instituto Marista que para mim é muito caro, porque diz da essência de um colégio marista, Essência essa que para mim é fundamental e é inegociável. Eu diria que essas palavras que estão aqui na nossa tela, elas deveriam ser talhadas em pedra, Porque nos recorda sempre qual foi a intuição primeira de São Marcelino Champagnat quando ele decidiu fundar essa obra educativa. Tá, e eu vou contar com a participação de vocês em alguns momentos, tá, para me ajudar em algumas leituras. E aí eu pediria a alguém que me ajudasse lendo esse pequeno trecho do documento Missão Educativa Marista. Por gentileza. Um colégio marista é um centro de aprendizagem, de vida e de evangelização. Como escola católica, é uma comunidade em que fé, esperança e amor são vividos e comunicados, e na qual os educandos progressivamente são iniciados no permanente desafio de harmonizar fé, cultura e vida. Isso. Esse trecho, gente, para mim ele é muito caro porque diz muito do nosso papel como escola marista, como escola de confissão católica, traz que nós somos esse centro, então, de aprendizagem, de vida e de evangelização, mas um espaço onde nós vamos permanentemente ajudando os nossos educandos nesse caminho de harmonizar fé, cultura e vida. 3 aspectos que jamais devem ser separados. E aí, nessa perspectiva de trazer um pouco do Papa Francisco, do Pacto Educativo Global, o Papa Francisco, quando fez o lançamento, o convite à sociedade a viver esse pacto educativo, ele fez uma afirmação que é bastante interessante e que nos ajuda a pensar o nosso papel como educadores e educadoras, o papel da educação na construção da humanidade. E o Papa Francisco disse: conhecemos o poder transformador da educação. Educar é apostar e infundir no presente a esperança, e que educar é sempre um ato de esperança. Ele diz que é um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história. Então eu creio que o Papa Francisco também ele vai nos ajudando a tomar consciência do nosso papel como educadores e educadoras. E essa, sem dúvida, é a razão pela qual nós educamos, é a razão pelo qual um dia nós optamos, por assumir a educação como mais do que uma profissão, mas como um projeto de vida. E aí eu gostaria da ajuda de vocês agora. Eu coloquei aqui na nossa tela a imagem de uma bússola. Quando a gente pensa em bússola, quais são as imagens que vêm na nossa mente, hein, gente? O que vocês acham? Quando vocês veem uma bússola, essa bússola que está mexendo, quais as imagens que vêm na nossa mente? Orientação. Floresta. Orientação, que mais? Uma floresta. Caminho, legal. Oceano. Oceano, opa, um passeio no mar, Que mais? Direção, caminho. São tantas coisas, que poderiam vir à nossa mente quando a gente vê a imagem da bússola. E a bússola, o pessoal da história aí talvez possa me ajudar. Quando que a bússola foi inventada, hein? Cadê o povo da história? Tem gente aí? Alguém chuta aí quando que a bússola foi inventada? Não temos chutes? Gente... Século Cristo, antes do século... Oi? Antes do século XV. Antes do século XV. Naquele período ali das grandes navegações, um pouco antes. Um pouco antes. Nesse
século I. Quem falou aí desde o século I? Pelos chineses do século... Eu ia dizer que é o segundo século Google, I, segundo o Google. Isso, irmão Carlos. Eu fui também para o Já Google, irmão estão Carlos. pesquisando, tá vendo? Essa Fui pro coisa de você Google. fazer atividade remota, dá tempo de pesquisar, né, Joyce? Já ia olhar no Google, irmão. É isso mesmo. Olha só, gente, a bússola, a imagem que vem na nossa cabeça é que é algo que foi inventado pelos europeus, né, lá pelo século XIII, século XIV, que estimulou as grandes navegações, mas na verdade a bússola é muito mais antiga, né? É uma invenção dos chineses, né, como vocês bem disseram, aí, que remonta lá o século I. Quando a gente pensa em bússola, a bússola ela sempre aponta para o norte. Quando a gente, no nosso cotidiano, nós estamos perdidos, nós costumamos usar uma expressão: hoje eu estou um pouco desnorteado. Significa que eu estou sem o norte, sem a referência. Por que eu trouxe essa imagem da bússola? Para a gente entender que a educação, o nosso papel de educadores e educadoras, é um processo que tem por objetivo oferecer um norte, um direcionamento para as pessoas, né? Por isso que a gente recebe a criança na educação infantil, pequena, e pouco a pouco nós vamos ajudando esse indivíduo a construir o seu projeto de vida e a ter um norte, a ter uma referência na vida. E aí, quando a gente pensa em educação, jamais a gente deve entender educação como algo fixo, algo estagnado. Pelo contrário, né? A educação ela é movimento, a educação é um devir, é sempre um vir a ser, porque a educação nos recorda dessa incompletude que nós trazemos conosco, né, como seres humanos. E graças a Deus, sinal que nós sempre temos algo a aprender, sempre temos aí um caminho de evolução a ser feito. E aí a gente pode recordar, né, do grande filósofo lá de Éfeso, que foi o Heráclito. Né? O Heráclito falava que tudo é movimento, tudo é mudança, ninguém entra duas vezes no mesmo rio. E ele afirmou, né, nada é permanente, exceto a mudança. Ou seja, esse ser humano está sempre evoluindo, sempre aprendendo e sempre se desenvolvendo. E claro, quando a gente pensa nessa educação como possibilidade de desenvolvimento, a gente também toma consciência de que o ser humano, né, como um ser que historicamente vai se construindo, a educação ela acaba exercendo um papel fundamental, porque é ela que nos permitiu chegarmos ao estágio que nós estamos hoje como humanidade, né? É aquilo que o Isaac Newton afirmava, né, lá no seu tempo histórico: se eu vi mais longe foi porque eu estava em ombros de gigante, ou seja, outras pessoas vieram antes de mim e me deram a possibilidade de formular novas teorias, novas concepções. E um grande filósofo também, né, que a gente conhece muito aí, o Sócrates, ele também falava desse ser humano que está sempre se desenvolvendo, está sempre aprendendo. Nós nunca estamos acabados. Por isso que ele dizia, né, que a grande sabedoria é tomar consciência da própria ignorância. Né? No seu método socrático, ele pouco a pouco ia ajudando os seus discípulos a entenderem esse ser humano que está sempre aprendendo e sempre se desenvolvendo. Um outro filósofo que nós talvez conhecemos muito aí foi o Rousseau, que falou sobre educação também. Não sei se vocês já leram, né, tiveram contato. O Rousseau tem aquela obra clássica, o Emílio, né, ou da educação, onde ele fala sobre o processo de aprendizagem do indivíduo, como é que ele vai se dando. E aí o Rousseau falava da importância de nós nos aproximarmos da criança para ajudar a desenvolver tudo aquilo que ela tem como potencial. Mas para que a educação realmente aconteça, ela deve se dar desde a primeira infância. Outro sujeitinho que nós conhecemos muito bem também nos falou do valor da educação, né, que foi o Champagnat, o nosso fundador. E ele traz essa frase que, para mim, ela é muito profunda, porque mostra a grandeza desse nosso papel como educadores e educadoras. A educação de uma criança, né, é uma função mais grandiosa, mais excelsa do que governar o mundo. Então a gente tem essas pessoas, esses grandes nomes que marcaram a história da humanidade e que nos ressaltaram a importância da educação. E tem alguém, né, do nosso tempo histórico aí que também nos falou sobre isso, que foi Paulo Freire.
né? E Paulo Freire disse, né? Onde quer que haja mulheres, onde quer que haja homens, sempre há o que fazer, sempre há o que ensinar e sempre há o que aprender. Ele afirmou isso lá na sua Pedagogia da Autonomia. Então, olha só o caminho que a gente está fazendo. Nós pegamos aqui um autor da filosofia clássica, né? A gente recordou aí de Sócrates, pegamos um autor aí da filosofia moderna, falamos de Rousseau, e trazendo Paulo Freire, né, do nosso contexto mais contemporâneo, para reafirmar para todos nós o papel da educação, o papel dessa missão que nós desenvolvemos aí dentro das nossas escolas. E o Paulo Freire também, na sua última obra publicada, né, a Pedagogia da Indignação, nos ajuda a entender o papel transformador da educação na sociedade em que nós nos encontramos. E para a gente falar das relações étnico-raciais, nós temos que falar de educação. Afinal de contas, as duas coisas não estão desvinculadas, mas elas estão profundamente imbricadas. E aí eu quero pedir ajuda para alguém de vocês. Quem poderia me auxiliar aí com a leitura desse trechinho, por gentileza? Alguém, por favor? Relações étnico-raciais têm a ver com educação. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Desrespeitamos os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher. Não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. Percebamos a riqueza dessas palavras do Paulo Freire. Nós poderíamos ficar só nisso aqui, que daria a noite inteira para a gente conversar e explorar os diversos aspectos que ele traz aqui. E uma coisa eu quero chamar a atenção: não podemos desvalorizar os espaços de relação que nós temos, porque são esses espaços que nos ajudam a moldar relações sadias, a superar tantos preconceitos que nós trazemos e que dificultam as nossas relações. E aí, eu trouxe uma breve historinha aqui que talvez alguns de vocês conheçam, né? Um relato de uma antropóloga que fez uma pergunta e, com base nessa pergunta, ela trouxe uma grande problematização que vai nos ajudar aqui nessa noite a refletirmos sobre o nosso tema. Então, a história é bem simples e diz o seguinte, ó. Um dia, há muitos anos, um aluno perguntou à antropóloga Margarete Mead qual era para ela o primeiro vestígio de civilização humana. A antropóloga americana, né, a autora desse livro aí, ela respondeu: um fêmur com 15 mil anos encontrado numa escavação arqueológica. Então, ela respondeu que esse foi o primeiro sinal de civilização. Vamos lá. O aluno, ele esperava que a professora falasse de anzóis, de ferramentas, né, um barro cozido, mas ela continuou. O fêmur estava partido, mas tinha cicatrizado. É um dos maiores ossos do corpo humano, né? Essa liga que nós temos aqui no nosso corpo e que demora cerca de 6 semanas para curar. Isso que ela diz aqui agora é interessante, gente. Alguém tinha cuidado daquela pessoa, abrigou-a e alimentou-a, protegeu-a ao invés de abandonar a sua sorte. Na natureza, qualquer animal que parta uma perna está condenado, né? Se for um predador, não consegue caçar, se for uma presa, não consegue fugir, está morto. Então concluía Mead, que lutou. Foi uma grande ativista, né, que lutou pelo direito das mulheres e recebeu prêmios e tal. O que nos distingue enquanto civilização é a empatia, a capacidade de nos preocuparmos uns com os outros. A Mead, gente, ela nunca enfrentou o contexto de pandemia como nós estamos enfrentando, mas ela viveu alguns desafios que a Segunda Guerra Mundial se apresentou naquele contexto histórico.
E a história do Fermo Curado, ela nos remete a princípios vitais como socialização, comunidade, entreajuda, corresponsabilidade e outras coisas mais, né? Nos leva a entender que o cuidado uns para com os outros nos eleva ao mais alto grau de civilidade. Percebamos a riqueza dessa pequena história. O garoto achava que podia ser uma grande invenção, mas ela disse não, foi um fêmur curado, porque alguém parou para cuidar e para dar assistência àquela pessoa. A dimensão do cuidado como atitude que nos leva ao mais elevado grau de civilidade. Nesse sentido, nós podemos dizer que o tema dessa noite, as relações étnico-raciais, elas têm a ver com civilidade. Quando nós desprezamos esse tema das nossas pautas de discussão, nós estamos deixando de reconhecer que essas relações têm a ver com esse tornar-se sujeito, esse tornar-se humano, que faz parte da nossa construção como indivíduo. Então, por que falar sobre racismo, né? Qual é a necessidade disso? E, claro, para nós é importante perceber que não precisa ser negro para lutar contra o racismo, para falar sobre o tema. Basicamente, precisa ser humano, que é isso que essa historinha acabou de falar para todos nós. E para a gente falar sobre racismo, eu acho que é importante a gente entender que essa reflexão, ela quer ser para todos nós um convite para superarmos os nossos preconceitos, né? Esses conceitos prévios que nós formamos sobre nós mesmos e sobre os outros, para construirmos e recuperarmos os nossos conceitos. Na vida, por muitas vezes, nós somos condicionados com base nos conceitos que os outros construíram sobre nós. E nem sempre nós temos essa autoria de elaborar, de construir os nossos próprios conceitos. E o Fernando Pessoa, né, em um dos seus poemas, O Guardador de Rebanhos, tem uma frase que eu acho assim fantástica, para nos ajudar a perceber essa importância de nós construirmos os nossos próprios conceitos e não nos condicionarmos aos conceitos que os outros nos impõem. E o Fernando Pessoa disse o seguinte: procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Eu creio que o nosso grande desejo, ao pautarmos essa dimensão do racismo na sociedade, a necessidade de superar o racismo, basicamente é ir a fundo nisso que o Fernando Pessoa está nos trazendo, né? É recuperar a nossa própria identidade e reconhecer essa identidade com o valor que ela tem que ter. Nesse sentido, é importante a gente perceber que a escola, esse ambiente que nós gastamos aí às vezes 8, 10 horas do nosso dia para estar no convívio com os nossos colegas e com os nossos estudantes, é um grande espaço de construção de saberes, é espaço de construção de subjetividades, porque a escola também nos ajuda a nos tornarmos sujeitos. E nesse sentido, a escola é um espaço onde as diferenças vão coexistindo, né? As diferenças vão se manifestando dentro do ambiente escolar. Mas claro que a escola também, ela pode se tornar um espaço, um gatilho de amplas problemáticas sociais. E aí vocês devem perceber no cotidiano, né, do convívio com os estudantes, como é que eles vão manifestando algumas problemáticas, né? Seja a problemática do bullying, seja a problemática do preconceito, sejam as problemáticas sociais mais concretas de pobreza e tantas outras coisas. A escola vai sendo esse ambiente onde essas coisas vão aparecendo. E a pergunta: como nós, educadores, nos posicionamos frente a essas situações e quais as intervenções que nós fazemos para ajudar esse estudante a elaborar esse conjunto de sentimentos, de impressões que vão se manifestando nesse cotidiano. Por isso, eu trouxe aqui um pequeno poema da Madalena Freire, né? Para quem não conhece, a Madalena Freire é filha do Paulo Freire. E eu gosto muito de uma obra da Madalena Freire chamada Educa-ador, né? Ela destrincha a palavra educador
para dizer que a escola é um espaço que educa a dor da falta, porque é aquela ideia que eu trouxe lá no início. É a consciência de incompletude que o ser humano tem, e a escola é esse espaço que pouco a pouco vai ajudando esse indivíduo a se preencher, a se sentir inteiro, a construir a sua identidade. E para a gente reconhecer esse espaço da escola como espaço de diversidade, onde a gente vai construindo o nosso ser sujeito a partir dessas relações, nós então vamos ler juntos esse pequeno poema, tá bom? E aí eu conto com a ajuda de vocês de forma espontânea. Os trechos são curtos, cada um pode ler um trechinho e pouco a pouco a gente vai construindo essa nossa reflexão. Eu não sou você, você não é eu. Vamos lá? Eu não sou você, você não é eu. Eu não sou você, você não é eu. Mas sei muito de mim vivendo com você. E você sabe muito de mim vivendo comigo? Eu não sou você, você não é eu. Mas encontrei comigo e me vi enquanto olhava para você. Na sua, minha insegurança, na sua, minha desconfiança, na sua, minha competição, na sua, minha birra infantil, na sua, minha omissão, na sua, minha firmeza. Na sua, minha impaciência, na sua, minha prepotência, na sua, minha fragilidade doce, na sua, minha mudez aterrorizada. E você se encontrou e se viu enquanto olhava para mim. Eu não sou você, você não é eu, mas sou mais eu, quando consigo lhe ver, porque você me reflete no que ainda sou, no que já sou e no que quero vir a ser. Eu não sou você, você não é eu, mas somos um grupo, enquanto somos capazes de diferenciadamente eu ser eu, vivendo com você, e você ser mais você, vivendo comigo. Gente, essas palavras da Madalena Freire, creio que nos ajudam a entender o nosso papel como educadores e educadoras, percebendo o ambiente da escola como esse espaço onde o diferente coexiste e onde nós somos convidados a viver na diferença, reconhecendo essa diferença como riqueza, né? E não coisa que entrava, que dificulta as nossas relações. E claro que no nosso papel de educadores e educadoras, sempre é bom a gente tomar consciência disso. A educação, ela não dá somente pelo ensinamento das ciências humanas, das ciências da natureza, mas a educação, se em grande parte, se não principalmente, através desse educar que vai se dar pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros, né? A educação, ela vai permear tudo que nos cerca, os gestos, os olhares, as palavras, as posturas, os movimentos. Há sempre um discurso silencioso na nossa presença. Há sempre um discurso silencioso. Então, o aluno ele é muito impactado pelo modo como nós relacionamos com ele. O filho é muito impactado pelo modo como os pais se relacionam com ele. Ter consciência disso é muito importante. Tem um videozinho bem curtinho, não tem áudio, só para vocês verem. Olha só, gente. Na verdade, ele tem áudio. Agora de novo. Não estou escutando. Oi? Tá sem áudio. Tá sem o áudio. É porque eu me esqueci de ativar áudio. Deixa eu colocar aqui. Perdão, tá, gente? Compartilhando. Eu acho que agora vai sair. Me confirma aí se o áudio tá saindo. Sim. Joia! Pronto, é só isso. Uma pergunta. Alguém já fez essa experiência? Imagina você aí, professor do ensino médio, né? Passou aí por não sei quantas turmas, e aí você lembra, putz, grila, o horário está passando e eu ainda tenho mais uma turma. Será que ao chegar para mais uma turma, nós fazemos igual esse professor aí, ou a gente já chega lá cansado? Ai, meu Deus, mais uma. Alguém já fez essa experiência? Como que normalmente a gente chega depois de todo um turno de trabalho? Normalmente a gente está bastante cansado, né?
Mas olha que movimento interessante desse professor, gente. Ele está cansado, o corpo dele demonstra que ele está cansado. Ele para em frente à sala de aula, ajeita o corpo, mete um sorriso no rosto e entra para encontrar com os alunos. O que isso nos diz? Ele está muito cansado, com certeza. Talvez não seja o professor mais bem remunerado dessa escola, mas tem algo no interior desse professor que ele tem a consciência de que ele vai se aproximar de um grupo de estudantes. E ao se aproximar desse grupo de estudantes, ele quer mostrar para esses estudantes aquilo que de melhor ele tem dentro de si. Por isso que há pouco nós dizíamos ali, a educação, ela se dá através do nosso corpo, através do modo como nós nos comunicamos e como nós nos posicionamos diante do outro. E se a gente parar para pensar no contexto em que nós nos encontramos como humanidade hoje, né? Se a gente tivesse aqui diante de nós um raio-x, esse raio-x que a gente faz do pulmão para ver como é que ele está reagindo e se recuperando, se a gente fizer um raio-x do mundo que nos rodeia, né? O que a gente vai perceber nesse mundo? A gente sabe que nós vivenciamos aí um contexto, né, duro, marcante, desafiador de indiferença, de intolerância, seja intolerância religiosa, seja intolerância política. Às vezes a gente briga com os nossos parentes por conta dos posicionamentos políticos distintos, né? O contexto do preconceito, talvez a gente nunca viveu isso com tanta intensidade como nós estamos vivenciando hoje. O bullying que se manifesta dentro das escolas, né? Hoje nós falamos muito do cyberbullying, esse bullying que vai se dando através das mídias sociais, o contexto da pobreza, da fome, do desemprego, dessas diversas fobias que constituem a nossa sociedade, a pandemia e tantas outras coisas. Mas ainda bem que só não existe coisa ruim nesse mundo, né? Tem muita coisa boa, tem muita gente fazendo coisa boa, graças a Deus. Então a gente reconhece os movimentos aí que favorecem a dimensão da empatia, da compaixão, da tolerância, da corresponsabilidade, do senso de humanidade. Então a gente acaba vivenciando esse contraste, né, daquilo que desafia a realidade humana, mas ao mesmo tempo aquilo que nos faz acreditar que um mundo diferente é possível. E é nesse sentido, então, que agora a gente adentra mais a fundo nessa pauta que a gente se propôs aqui nessa noite, né, de reconhecer o racismo como um desafio histórico e social que se faz presente na sociedade, mas, ao mesmo tempo, pensar concretamente em ações, em coisas que nós podemos fazer para dar um passo e superar esse conceito que nós essa realidade que tanto se faz presente em nosso meio. O pessoal da história, com certeza vai lembrar, né? Durante o Brasil colonial, todo aquele movimento do tráfico negreiro, a vinda dos escravos dos diversos ambientes africanos para o Brasil. Os historiadores narram que durante esse período, né, seja no navio negreiro, seja já no Brasil, vigorava a chamada política dos 3 P's. Né, que era constituída por 3 coisas, né? Pau, pano e pão, que eram as 3 coisas que os escravizados recebiam aqui no Brasil. Pau, com referência aos castigos corporais, esses castigos cotidianos que eles recebiam. O pano eram as vestimentas. Dizem os historiadores que os escravos normalmente recebiam uma peça de roupa por ano. E pão, que era relativo ao alimento que eles recebiam, né? Que normalmente eram o resto das plantações, os restos daquilo que os senhores consumiam. Então, essa era a política que vigorou por muito tempo durante o Brasil colonial. E aí a gente recorda de uma canção daquela música brasileira chamada Rapa, em que eles dizem: todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Ou seja, o contexto que nós temos na sociedade brasileira hoje, o fato do número de presidiários no Brasil hoje ser predominantemente de negros, diz muito dessa história que nós herdamos. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E aí é importante a gente reconhecer todo o caminho de lutas, de conquistas que veio desde o processo das senzalas, desse povo que foi escravizado. E tem uma grande educadora, né, da comunidade negra chamada Macota Valdina,
E tem uma afirmação que ela faz que, pessoalmente, eu acho fantástica e que nos ajuda, inclusive, a desconstruir alguns preconceitos que nós trazemos. Ela afirma: não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Tem uma grande diferença de interpretação nessa frase. E aí, durante essa história em que esse negro é escravizado, mas que também vai tomando consciência da realidade em que vive, esse povo vai se articulando, né, e vai elaborando alguns conceitos, algumas categorias que vão ajudar no processo de autoafirmação, de se reconhecer sujeito inserido na sociedade, mas um sujeito de direitos. E um conceito que é muito forte dentro da comunidade negra, né, entre os autores que pesquisam essa pauta, é o conceito de negritude, né? A palavra negritude, ela tem a raiz dela é francesa, né? E a negritude, ela vai dizer desse processo de conscientização pelos negros, dessa opressão colonialista, e a partir desse processo, esse negro que pouco a pouco vai buscando se reencontrar e construir a sua própria identidade. Não uma identidade imposta pelo outro, mas esse indivíduo que toma consciência de si mesmo, né, dessa identidade que foi perdida durante esse processo de dominação da cultura branca. Por isso que hoje, gente, dentro do ambiente da educação, nós falamos muito sobre a importância de uma educação decolonial. Decolonial quer dizer dessa educação que não está somente centrada no estereótipo e nos padrões europeizados, esses conceitos que nós adoramos trazer da Europa, que nós adoramos trazer do estrangeiro, mas uma ideia de educação que parte da própria realidade, onde a gente valoriza a cultura tradicional, todo o conhecimento que as nossas tradições brasileiras, por exemplo, foram construindo ao longo da história. Tem um grande pensador, né, um dos grandes intelectuais negros do nosso tempo, né, que foi o Abdias do Nascimento, que talvez muitos de vocês conheceram. É uma das maiores referências do movimento negro que a gente tem ao longo desse último século, e que deixou uma grande obra que muito nos inspira. E o Abdias do Nascimento, ele falava sobre a importância do movimento negro, desse negro que se põe em movimento e que começa a lutar pelo seu lugar na sociedade e se reconhecendo como sujeito de direitos, mostrando que a luta dos negros na sociedade hoje, ela tem como grande inspiração a figura de Zumbi dos Palmares, né, que organizou seu movimento lá na chamada Serra da Barriga, se eu não me engano, né, lá no estado do Alagoas, bem pertinho aí de vocês. Um outro conceito, uma outra categoria que é muito importante nesse debate sobre o racismo é a ideia da africanidade. A africanidade que diz respeito a essa construção de uma identidade afrocentrada, né? É essa africanidade como essa experiência em que o meu discurso, a minha prática política, o meu ser sujeito na sociedade, ele parte da consciência de que eu pertenço a uma coletividade, a outras pessoas que comungam de uma mesma consciência, de uma mesma perspectiva, em que eu passo a valorizar as minhas raízes e passo também a resgatar tudo aquilo que vem da tradição dos meus antepassados, das pessoas que me ajudaram a me construir como indivíduo. E aí a gente chega no conceito fundamental, que é o que a gente vai debater aqui nessa noite, que é o conceito do racismo, né? E aí a gente entende o racismo como toda forma de discriminação, né, que vai se pautar em paradigmas de superioridade racial e em pseudo-estereótipos de sobreposição racial, né, onde que um grupo social se sobrepõe ao outro porque ele se acha mais digno, né, detentor de um determinado poder, e ele acaba se sobrepondo a outro. E claro que aí é importante nós entendermos, gente, que o racismo, ele é fruto de uma construção social. O ser humano, ele não nasceu racista, mas existe uma sociedade que foi construindo essa ideia de racismo ao longo do seu desenvolvimento. E tem uma afirmação que o Marx e o Engels usam naquele livro do Manifesto Comunista, que é muito interessante e ajuda a gente a refletir essa problemática do racismo,
né? A história de todas as sociedades é a história da luta de classes. Então, existe uma luta de classes que sobrepõe essa relação de racismo que a gente percebe na sociedade. Então, para alguém que possui muito poder, muito direito, não é muito confortável ver o seu filho estudando com a filha da empregada na mesma universidade. Para eles, não é muito confortável ver o seu filho habitando o mesmo shopping que o filho do jardineiro. Então, tem um conceito de luta de classes que vai marcando essas nossas relações e que vai acirrando essa questão do racismo na nossa sociedade. E um outro autor negro, né, que sem dúvida deu uma grande contribuição nessa discussão, é o Kabengele Munanga, né, um africano radicado aqui no Brasil, em que ele afirma o seguinte, o racismo é uma forma de desumanização, de negação da humanidade do outro. Ou seja, toda vez que eu pratico uma ação de racismo, eu estou tentando desumanizar o outro, eu estou tentando negar a existência do outro. Tanto, gente, que no Brasil, por muito tempo, talvez até ao longo dos 2 primeiros séculos, né, os negros eram considerados como seres que não possuíam alma. Ou seja, o possuir alma era uma condição para ser humano. Logo, não era humano. Por isso, essa relação de desumanização do negro nesse Brasil colonial. Tem uma pintura que foi feita nos Estados Unidos, lá em Detroit, em novembro de 2010, desse artista chamado Kevin Lee. Não sei se vocês chegaram a ver, e foi uma pintura que me chamou muita atenção, de tão real que ela parecia. Ele pegou uma escada e ele pintou um garoto negro. Qual foi a grande provocação que ele fez? A ideia da invisibilidade da pobreza. E essa é uma realidade que se mostra de forma muito nítida no Brasil. A pobreza, gente, ela tem cor, ela tem olhos, ela tem expressões. A pobreza no Brasil possui identidade. E nós sabemos que identidade é essa. Mas nós temos aí posta uma cultura de invisibilização da pobreza. E qual é a grande arma que o racista utiliza na sua relação interpessoal? A grande arma do racista é a diminuição do outro. Então eu trouxe essa imagem aí da Maju Coutinho, né? Logo que ela assumiu aquele programa lá da Rede Globo, a chuva de críticas que ela recebeu dessa sociedade conservadora que a gente tem. Então, qual é a grande prática do racista? Diminuir, desqualificar esse outro. E aí alguns dados para nos ajudar nessa reflexão nossa aqui, né? O Atlas da Violência, a gente já tem inclusive o mais atual que saiu recentemente, né? O de 2017, ele afirmou o seguinte: 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil eram indivíduos negros, né? Dos quais aí 91,8% eram homens e 55% pessoas aí nessa fase da juventude, né? De 15 até 29 anos. Outro dado para a gente refletir aqui também: 1/3 dos brasileiros entre 19 e 24 anos não havia concluído o ensino médio em 2018. Ou seja, gente, desse total de jovens, né, de cada 10 jovens no Brasil hoje, somente 6 conseguem concluir o ensino médio. Isso é alarmante, é preocupante. E qual é esse jovem que nós estamos falando? É esse indivíduo negro, né, que está condicionado por todo esse contexto social que a gente tem falado. E aí alguns dados mais recentes, né? Não sei se vocês acompanharam, dentro do escopo das inscrições para o Enem desse ano, nós tivemos uma redução aí de 50% dos inscritos, né, da população de negros, pardos, indígenas. O dado da Covid aí, que foi divulgado recentemente, né, a maior taxa de contaminados foi também da população negra, para dizer que o contexto social que esse grupo ocupa acaba gerando outras complicações dentro da forma como esse sujeito se posiciona na sociedade. E aí alguns conceitos que a gente tem falado muito ultimamente e que acabam se tornando importantes para a gente entender esse contexto social no qual nós estamos inseridos. Nós temos falado muito, né, e a gente tem acompanhado muitas discussões sobre isso, né? Dessa ideia do racismo estrutural,
do racismo institucional. Quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, nós estamos falando que o racismo é um fenômeno, né? E é um fenômeno que é estrutural porque ele diz a respeito de uma estrutura, de uma organização social. E ele é estruturante porque ele condiciona também o modo como esse indivíduo vai se situar na sociedade, embora não seja algo determinante. E nesse sentido, gente, o racismo ele acaba assumindo uma perspectiva de normatização das relações e dos papéis sociais. Então, entender que o negro é o faxineiro, que o negro é o gari, né, que a negra é a diarista, a faxineira, nós naturalizamos esses papéis sociais como se eles fossem comuns. E olha só que coisa interessante, né? Vocês têm um diretor que é negro, vocês têm um irmão Maicon que está aqui do lado de cá que é negro, vocês têm tantas pessoas dentro do colégio que são negras e que pouco a pouco vão nos ajudando a quebrar esses estigmas sociais que a nossa sociedade nos colocou e perceber que é possível sim fazer um caminho diferente. Nesse sentido, gente, o racismo estrutural ele acaba se configurando como um delimitador de alguns posicionamentos sociais. E quando a gente para analisar a nossa pirâmide social, a gente sabe onde esse indivíduo negro está situado no escopo dessa pirâmide. E como é que esse racismo ele vai se manifestando, né? O racismo ele vai se manifestar desde as sutilezas do nosso cotidiano às questões mais extremas. E quando eu falo aqui de sutilezas do cotidiano, a forma com que eu utilizo o meu linguajar, a forma com que eu trato a pessoa do meu convívio de trabalho, a forma como eu trato o meu educando, são as sutilezas do cotidiano, em que às vezes não parecem, mas quem está na pele e recebe isso é que sente a profundidade do que isso significa. E esse racismo também que vai se manifestar nas questões mais extremas, né? Ocasionando situações de violência, de morte, como a gente tem acompanhado nos últimos tempos. Nesse sentido, o racismo estrutural, ele acaba sendo esse engessamento, né? Essa normalização das desigualdades e das violências contra os negros, né? A gente passa a observar e a achar que essas coisas são normais, que elas não merecem ser questionadas. Nesse sentido, gente, nós podemos dizer que o racismo estrutural, o racismo institucional acabam se tornando aí a marca mais contundente daquilo que a gente chama de mito da democracia racial, que o Brasil é a terra onde não existe essa diferenciação racial. Duas imagens aqui para ilustrar tudo isso que nós estamos falando. Nós tivemos o ano passado 2 assassinatos, né, que chocaram a humanidade, chocaram a sociedade, né? Nós tivemos aí o assassinato do jovem João Pedro, no Rio de Janeiro, morador de uma favela, e nós tivemos também o assassinato do George Floyd, lá nos Estados Unidos. Né, o George Floyd que foi abordado por um policial e acabou eu esqueci, eu não estou conseguindo pronunciar. Asfixiado. Obrigado, alguém me salvou, obrigado. Então, ele acabou morto nessa situação. O João Pedro estava em casa, os policiais invadiram a comunidade e chegaram atirando. Qual a imagem que tem por detrás dessas duas ações e de tantas outras que a gente poderia recordar aqui? É o estereótipo do negro como infrator em potencial. Esse é o estereótipo que muitos de nós trazemos. É o estereótipo que a polícia carrega e que tantos grupos sociais carregam. Tem uma pessoa que, durante a história do Brasil, né, especialmente na nossa história eclesial brasileira, que fez um diferencial tremendo, que foi um bispo, né, inclusive ele foi bispo aí da Paraíba, o Dom José Maria Pires. O Dom José Maria Pires, gente, ele já faleceu, acho que há uns 4 anos mais ou menos, e ele se autodenominava Dom Zumbi e Dom Pelé. Dizia ele, é uma homenagem que eu estou fazendo aí aos meus antepassados. Então foi um grande militante, né, que tanto na esfera social quanto na esfera eclesial lutou pela defesa dos direitos dos negros. E olha só o que o Dom José Maria Pires, certa vez, ele afirmou, né, uma palestra que eu estava, e ele fez essa afirmação e me pareceu muito interessante. Olha o que o Dom José Maria Pires disse. Desde a escola primária,
quando fazia alguma coisa que pudesse merecer um castigo, sempre me recordavam que eu era negro, como se existisse uma associação entre a cor e a coisa mal feita. E foi assim durante toda a minha vida, inclusive depois que me tornei bispo. Olha o que significa isso, gente, essa ideia do estereótipo, do estigma social que nós criamos e como é que isso impacta as pessoas, né? Então, mesmo depois que ele se tornou bispo, ele percebeu que essa mesma dimensão ainda se fazia presente, mesmo que de forma sutil, nas relações. E aí sempre é bom e oportuno, né, nós que somos educadores, reconhecermos algumas referências que nos inspiram e que nos mostram que é possível fazermos um caminho diferente, reconhecendo valores, reconhecendo significados que nos ajudam a ver a realidade de modo diferente e nos posicionarmos nela também de modo diferente. Então, se a gente para analisar o cenário brasileiro, a gente vai trazer uma ruma de gente, né, homens e mulheres que foram diferenciais nessa concepção de você mudar esse paradigma que a gente tem construído, né? Então, a gente tem aí essas figuras que eu coloquei, que eu não vou falar de todas, né? Zumbi, Dandara, sua esposa, Teresa de Benguela, João Cândido. No âmbito da música, da cultura, tem várias pessoas que ajudaram a construir uma nova concepção do negro na sociedade, né? Eu gosto muito de Conceição Evaristo, que no âmbito da literatura tem um trabalho muito legal, né? A Nilma Lino Gomes, gente, a primeira reitora negra de uma universidade brasileira. Então tem muita gente boa, né? O Milton Santos, né, considerado o maior geógrafo do Brasil, né, o Dom José Maria Pires aí, que foi um dos grandes protagonistas da teologia afro-americana aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem essas figuras clássicas aí que nós conhecemos, né, Luther King, Malcolm X, Rosa Parks e tantos outros aí que deram uma contribuição fantástica nesse processo. E aí eu trago aqui um trecho, né, de uma autora que nos ajuda a entender a importância desse indivíduo negro, reconhecer esse sujeito, mas de todas as pessoas que acreditam que o ser humano deve ser valorizado acima de qualquer coisa, e é uma expressão que ela usou que eu acho que pode nos inspirar bastante. Eu queria convidar um de vocês para ler para mim, pode ser? Para eu não ficar aqui falando sozinho? Quem lê, por gentileza? A cultura negra possibilita a construção de um nós, de uma história, de uma identidade. Isso diz respeito à consciência cultural, à estética, à corporeidade, à musicalidade, à religiosidade, à vivência da negritude, marcadas por um processo de africanidade e recriação cultural. Olha que riqueza, gente. Ajudar os negros, os indígenas, tantos povos marginalizados que a gente tem na sociedade a construírem essa identidade do nós, reconhecer que tem uma identidade, que tem uma história, que tem uma cultura que merece ser resgatada e preservada, que tem uma estética, sentir-se bem consigo mesmo, né? Valorizar o seu cabelo, valorizar a sua cor de pele, não querendo se respaldar nas imagens que a sociedade, as imagens de beleza que a sociedade vende, mas é reconhecer esses valores. E claro que todo esse caminho é fruto de uma longa história, né? Uma história de luta, uma história de resistência. E aí a gente pode recordar brevemente aqui num voo panorâmico esse caminho que foi feito na história do Brasil até nós chegarmos ao ano de 2021 e de você ter as comunidades, as pessoas negras, a sociedade como um todo se mobilizando em favor dessa causa que é de todos nós. Então a gente pode recordar brevemente algumas coisas, né? E quem é da história aí também até pode me ajudar. Desde o processo de colonização, né, iniciado lá em 1500, somente em 1850 nós tivemos a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Né? E para quem não sabe, a Lei Eusébio de Queiroz foi a lei que proibiu o tráfico de escravos. Só em 1871 nós tivemos a chamada Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre foi aquela lei que decretou livres todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Depois nós tivemos em 1885 a chamada Lei dos Sexagenários, né, que deu liberdade
para todos os escravos com mais de 60 anos. Diga-se de passagem, poucos, se não raríssimos, eram aqueles que chegavam até essa idade, né? Fruto todo aquele descaso, trabalho, exploração que a gente conhece. E só em 1888 nós temos a chamada Lei Áurea, né? Que foi mais uma oficialização, mas que não garantiu que esse negro chegasse na sociedade com condições dignas de sobrevivência. E é nesse momento histórico, gente, que a gente considera como o nascimento das favelas no Brasil, né? Esses espaços onde essa população foi enxotada para a margem da sociedade, porque eles não deveriam habitar naquele espaço de convívio da elite social brasileira. Somente em 1948 que a gente vai ter a Declaração dos Direitos Humanos, né, que vai dizer que o ser humano é livre, né, e deve ser respeitado e deve ter os seus direitos assegurados. E a história vai caminhando. Nós tivemos um movimento interessante, somente a Constituição Federal de 88, né, no seu artigo 5º, ela vai definir o racismo como um crime inafiançável. Olha como que a nossa história é tardia, como que ela é lenta para implementar algumas coisas. E aí nós temos algumas leis que vão surgir nos anos seguintes, né? A Lei 10.639, que fala sobre a importância do ensino da história e cultura afro-americana nas escolas, afro-brasileira nas escolas. Em 2010, a gente tem aí o Estatuto da Igualdade Racial, né? Inclusive o Paulo Paim, deputado, né, foi um dos grandes articuladores desse estatuto. Depois a gente tem em 2012 aí a aprovação da política de cota nas instituições públicas de ensino. E mais recente, né, a gente tem aí a política de cotas também para os concursos públicos federais, para falar de toda essa história de luta e resistência que o negro tem nessa sociedade. E aí, um conceito que eu gosto muito de trabalhar, gente, se nós herdamos um estereótipo que por vezes ele traz o negro como símbolo do negativo, né? Essa ideia de você condenar aquilo que é tradição religiosa de matriz africana, toda essa ideia de você demonizar aquilo que os negros, os escravos trouxeram para o Brasil, mais do que nunca se torna importante nós falarmos de uma identidade negra positivada, onde você ajuda o negro a se reconhecer indivíduo, a valorizar-se a si mesmo, mas também a se colocar como sujeito de direitos na sociedade. Então esse é um conceito que eu tenho trabalhado, que pessoalmente eu acho que ele é oportuno nesse momento histórico que nós estamos vivenciando. Braga, vá me alertando sobre o tempo, tá bom? Nesse sentido, gente, uma coisa que já irmão, passando 5 minutos. Eita, vou correr aqui, tá? Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente entender também é as políticas, né, de equalização social que nós temos na nossa sociedade hoje. Elas não são o fim, elas são o meio. E nesse sentido, as políticas de equalização social, elas devem caminhar em paralelo, né, com essa construção de uma identidade negra positivada, né, política de cotas e tantas outras coisas. É para corrigir uma fragilidade histórica que a gente tem e dar oportunidades iguais para as pessoas nesses espaços que a gente tem, tá? Então, deixa eu pular aqui um monte de coisa, porque já deu tempo. E aí, tem um conceito que foi desenvolvido por um psicólogo da USP, chamado Ricardo Franklin Ferreira, que eu pessoalmente gosto muito. Ele traz a ideia da identidade do negro, da identidade afrodescendente como uma identidade em construção. E aí ele diz o seguinte, ele elabora 4 estágios nesse processo de construção da identidade afrodescendente. Ele chama o primeiro estágio de estágio da submissão. O que significa isso? O indivíduo negro, ele passa a olhar para outro sujeito, né, normalmente o branco, e ele passa a olhar para esse branco como um ideal a ser alcançado. O meu desejo é ser como aquele, porque aquele é bem visto na sociedade. É o que ele chama de estágio da submissão. O segundo estágio, ele chama de estágio de impacto. É quando você vê alguma situação que mexe consigo e você passa a questionar, poxa, o modo como o negro é tratado na sociedade me diz que tem algo de errado nisso. E ele se sente impactado.
Então, por exemplo, isso pode ocorrer por uma situação como aconteceu com o George Floyd, que impactou muita gente, o assassinato de Martin Luther King, em que você se impacta com essa realidade e você começa a se questionar e se colocar como um sujeito. Isso não é normal. O terceiro estágio, ele chama de estágio da militância, que é quando você começa a militar em favor de uma sociedade mais justa, contra o preconceito racial. E aí você chega ao estágio da articulação, que é onde você começa a se articular com outros indivíduos de pensamento comum e começa a assumir as mesmas bandeiras de luta. E aí, Braga, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, teria muita coisa a mais, aí a gente pode abrir para um diálogo, aí a gente vai aprofundando algumas coisas, tá bom? Qual elemento a gente poderia trazer aqui para essa discussão do nosso papel como educadores e educadoras? E para isso eu trago aqui uma citação de Malcolm X, né, que foi um dos grandes líderes, né, do movimento negro nos Estados Unidos aí nos anos 60. E o Malcolm X diz o seguinte, a educação é um elemento importante na luta pelos direitos humanos e é o meio para ajudar os nossos filhos e as pessoas a redescobrirem a sua identidade e assim aumentar o seu autorrespeito. A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã só pertence ao povo que prepara o hoje. Vou pular isso aqui. Ixi, eu trouxe um monte de coisa aqui, viu, gente? Daria para a gente fazer uma semana de conversa. Eu vou focar aqui, E já que a gente está falando de pacto educativo global, né, nessa perspectiva que o Papa Francisco tem nos colocado, sempre é bom e oportuno nós reconhecermos que o nosso papel de educadores e educadoras acaba assumindo uma grande função nesse sentido de valorizar esse espaço da escola como um espaço de relações em que a gente vai ajudando os indivíduos a reconhecerem o seu valor, a reconhecer a sua identidade, né? E que a diferença não é um impeditivo, pelo contrário, a diferença é uma grande riqueza para as nossas relações interpessoais. E aí a grande pergunta que eu faria aqui no final dessa minha colocação, e a gente abre aí para o diálogo, é essa pergunta aqui, Que história nós devemos registrar para as futuras gerações em honra aos que nos precederam? E eu trouxe a imagem de 3 bispos que marcaram a história do Brasil, que marcaram o compromisso da igreja na luta em defesa da dignidade de toda pessoa humana. Dom Helder Câmara, né? Dom Luciano Mendes de Almeida e o Dom Pelé, né? O Dom José Maria Pires, que eu falei. Que história nós queremos registrar para essas gerações, né, que virão depois de nós, mas para honrar aqueles que lutaram antes de nós? E aí, o Papa Francisco, ao motivar o Pacto Educativo Global, ele utilizou um provérbio africano que me parece que é bastante interessante para a gente refletir aqui. E o Papa Francisco disse o seguinte: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí eu terminaria essa minha colocação aqui com essa imagem. Se o provérbio africano utilizado pelo Papa Francisco diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, eu ousaria dizer para todos vocês que estão aqui nessa noite de hoje que é preciso um colégio marista Patamares inteirinho para educar uma criança. Porque através do modo como nós educarmos os nossos estudantes, a partir do modo como nós nos relacionarmos entre nós no nosso cotidiano, nós com certeza construiremos possibilidades para superarmos todo esse racismo histórico que nos permeia, né, e construirmos talvez uma nova consciência humanitária, né, a consciência de que nós existimos para nos ajudarmos mutuamente, não para criarmos lacunas que nos afastem uns dos outros, tá? Então eu gostaria de terminar com essa imagem e trazer essa frase, né? O abraço negro. Eu quero deixar esse abraço negro para todos vocês, nesse sentido de nós unirmos braços, mãos, corações, sentimentos, nessa busca por construirmos uma sociedade mais integrada,
uma sociedade mais comprometida uns com os outros. Tá bom, Braga? Eu não sei se bateu o tempo aí, como é que tá? Irmão, a gente passou 6 minutinhos, mas tá ótimo. A gente vai conseguir fazer uma costura aqui. Primeiro, irmão, só dizer que foi importantíssima essa formação da noite de hoje. Acredito muito nas palavras que o senhor trouxe e também algumas anotações que eu fiz, que é, por exemplo, no agir que o indivíduo e as comunidades constituem sua identidade. Quando o senhor trouxe, o nosso diretor é preto, o senhor como coordenador da assessoria de missão é preto, aqui a gente tem muito essa vivência como algo forte, e o professor ele não é um agente neutro da educação. O ofício do professor é eminentemente uma postura política. Por quê? Porque é ele que apresenta ao mundo, aos recém-chegados, às crianças, adolescentes e jovens. É importante que o professor, para que ele consiga apresentar ao mundo de uma forma pertinente, ele precisa fazer o exercício de estar consciente sobre a relação dele com essas questões, com essas feridas da história, com essas feridas sociais. Para a gente construir uma aldeia que educa, eu não sei se está invertido aí ou se está... Estou vendo, legal. Para a gente construir uma aldeia que educa, portanto, a escola precisa propiciar esse tipo de reflexão e de interpelação. Enquanto o senhor falava, não sei se eu conseguia ver, mas o chat hoje bombou. Hoje o chat não parou de gente estar escrevendo, comentando, sugerindo livros, sugerindo filmes, sugerindo série da Netflix, sugerindo também outros nomes que apareceram aqui, né, que o senhor trouxe vários nomes, mas aqui citaram alguns muito importantes também, o Luiz Gama, a Carolina Maria de Jesus, o nosso professor Zé Jorge, ele falou que Sérgio Camargo parou no primeiro estágio lá da submissão que o senhor comentou. O irmão Carlos falou que tá doido para dar uma surra nele. O Carlos, ele é assim mesmo, né? E aí, assim, por diante, faz muitos parabéns, o senhor viu aí muitas palminhas, muitos corações. O pessoal está sugerindo uma segunda parte dessa palestra, dessa formação. Aqui irmão Maico, a gente tem, graças a Deus, muitos professores e professoras bem engajados nessa frente, né, nessa luta. E são professores com conteúdo, com riqueza de conteúdo, que certamente fazem muita diferença, não só para nosso colégio, para nossa comunidade, mas também na cidade de Salvador, no estado da Bahia. E, enfim, professoras, vou citar alguns, né? Professora Suzana, professor Jorge, professor Sérgio Assis, professor Marcos, desculpe se eu esqueci alguém aqui, mas, enfim... É difícil. Professor Isaac, professor Gustavo, a coordenadora Patrícia, enfim, tantos e tantos que a gente poderia citar aqui. Mas, sem maiores delongas, queria realmente fazer só repercutir dessas anotações e abrir a palavra para alguém que queira interagir agora com o irmão Maico e poder fazer essa interlocução. Se for pergunta, se for repercussão, enfim, como queiram. Tem alguém já com o áudio aberto, com a mão levantada? Acho que o professor Marcos está com a mão levantada, pode falar. Eu estou aqui também, se puder dar tempo. Pronto, Marcos, depois Sérgio Assis. Pronto. Obrigado, Braguinha. Saudar. Tem alguém com o áudio aberto? Interesse nos Estados Unidos, o Brasil é celeiro do mundo. É Danilo. Danilo está com o áudio aberto. Danilo, está com o áudio aberto, Danilo. Pronto. Está em formato de live que eu não estou conseguindo ver chat. Eu também não consegui. É mesmo, que pena. Não está não, irmão. Tá reunião mesmo. Bem, boa noite aos colegas, às colegas. Saudação aí a Braguinha, saudação especial, irmão Maico. Que bom, irmão, termos essa possibilidade de diálogo, né? Representando diferentes lugares, e é tão pouco comum estarmos em diferentes lugares e termos falas negras, né? Então é muito interessante isso aí. Eu falo do lugar da história, do professor de história, mas eu também tenho um lugar que é o lugar que tem uma função fundamental na minha educação, na minha formação, que é o lugar da militância do movimento negro, né? Sou filiado ao Movimento Negro Unificado, fui coordenador nacional e estive algumas vezes aí em Brasília experimentando de perto o que se chama de racismo institucional, né? Essa quase falsa
formulação, em que sentido? No sentido de que, na prática, o racismo ele é estrutural. É quase que redundante a gente chamar de racismo estrutural, porque ao ser racismo, como ideologia de poder, ele necessariamente passa pelas estruturas. Mas é importante pontuar. É importante dizer que existe, mas é importante também dizer que ele se apresenta assim desde sempre, ou por obra do colonialismo, ou por obra de qualquer outro estágio de necessidade do capitalismo. Aqui na Bahia, irmão, nós temos, o Brasil é um exemplo disso, e o Atlas da violência que o senhor trouxe nos traz dados, mas aqui na Bahia nós temos uma série de episódios que muito revelam o quanto nós somos o inimigo preferencial na sociedade brasileira. Nós somos o chamado inimigo interno, né? E por que somos alvos de tantas ações no campo do direito, no sentido de nos criminalizarmos? É muito curioso isso, a experiência negra no Brasil com o direito, né, o estabelecimento do direito, mas é a prática da nossa criminalização, isso em uma ação institucionalizada. E aí, eu estava falando sobre a Bahia, onde se criou uma verdadeira banalização, né, é quase naturalizado, se não fossem algumas vozes que seguem gritando, mas é quase naturalizado aqui na Bahia a execução de jovens negros, né? Nós temos aqui um bairro que é o Nordeste Amaralina, então, em menos de 10 anos, nós temos Maico Silva, Rian Andrei e Joel Santana, crianças, todas elas executadas pela polícia. E eu fiz a questão de chamar o nome e o sobrenome, porque nós sempre temos um cuidado de falarmos o nome e sobrenome de cada um de nós, porque senão o racista vem e nos coloca um apelido que nos coisifica. Então, é bom tratar dessas nossas referências familiares. Tivemos o episódio do bairro do Cabula, onde a polícia promoveu a execução de dezenas de jovens, e depois o Instituto Médico Legal, nos seus documentos, deixou claro que o que houve ali foi uma execução, e o governador teve a pouca decência, governador do Estado, governador Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, teve a pouca decência de vir a público e dizer que era preciso ter compreensão com o policial, porque o policial, quando sai para uma operação, é um jogador com a bola na marca do pênalti. E ele estava usando esta metáfora para tratar de um conjunto de negros que foi executado sumariamente, e antes de qualquer tipo de evidência, toda a imprensa tratou de criminalizar aqueles jovens, dizendo que era um grupo de facção criminosa e que houve troca de tiros e enfrentamento com a polícia. Diante do que eu estou colocando, irmão, minha pergunta é a seguinte: dentro do pacto que está sendo proposto, que é bastante interessante e necessário, qual é o lugar da ideia das reparações históricas e humanitárias? Porque a ideia da afirmação ela é necessária, ela é importante, ela é útil, ela renova uma posição nossa, mas a ideia da reparação, eu penso que ela é também fundamental e necessária. Então, eu queria ouvir do senhor, deste lugar que o senhor ocupa, como é que nós podemos, enquanto instituição marista, e como é que nós podemos, como signatários do Pacto pela Educação, pensar a ideia das reparações humanitárias e históricas, para que esse conceito e essa perspectiva esteja nas nossas relações pedagógicas. Só uma sugestão, irmão, tem Sérgio Assis e Suzana, se vocês quiserem colar logo a fala de vocês ou a colocação de vocês, aí o irmão retoma tudo e responde. Se possível, Marco já me contemplou na fala, Braga. Eu só iria contribuir provocando, porque paz sem voz não é paz, é medo. Eu acho que essa sugestão fica, Marquinhos deve compartilhar, da indicação que é Lília Maurício Artes, o espetáculo das raças. Precisamos estudar, conhecer, para lutar fundamentalmente, conhecendo a nossa própria história. Então, Marco já me contemplou, já falou de algumas situações que eu penso semelhante, e quero ouvir do senhor que norte, que perspectiva tomaremos aí nessa sua fala, para a gente discutir um pouco mais lá na frente. Maravilha. Professora Suzana? Quase que eu desisto, porque Sérgio também me contemplou na fala. Mas, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Esse tema é um tema muito caro para mim.
eu não tenho o privilégio de ter participado dos movimentos sociais, como o colega que antecedeu falou, né? Mas eu sei que é um diferencial na vida de uma pessoa quando ela se engaja, quando ela participa. E eu vou aproveitar minha fala, na verdade, para sensibilizar os meus colegas que estão tendo essa oportunidade aqui agora. O racismo é de uma sutileza incrível, né? Então a gente precisa estudar sobre isso. Se a gente não estuda sobre isso, a gente mergulha nessa sutileza e a gente reproduz essa sociedade tão perversa, legitimando esses casos que o colega narrou aí, né, criando teses para poder defender a barbárie. Então, como professores, a gente não tem escolha, é uma obrigação nossa, é uma questão de salvar vidas. Então, a gente precisa, e eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui estudando sobre isso, e eu acho que a gente precisa estudar mais, aprender mais, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente tem que estudar sobre o racismo no nosso país, né, especificamente, onde a gente está, e criar práticas antirracistas nas nossas salas de aula, desde a educação infantil até o ensino médio. Os nossos estudantes precisam saber que eles são privilegiados, que a branquitude deles dá um privilégio para eles na sociedade. Então, a gente precisa fazer com que os nossos jovens reflitam sobre isso. Então, é uma convocação, né, para que a gente não perca o trem, que a gente não deixe passar, porque vidas são ameaçadas cotidianamente. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Pro. Irmão Maicon, a sua fala depois eu retomo e aí a gente encerra, tá bom? Ótimo, muito bem, obrigado, viu? Acho que essas considerações que vocês três fazem, acho que são pertinentes. Só um comentário antes de responder. Quando eu era criança, no início dos anos 90, eu me lembro que a minha mãe adorava escutar uma banda baiana chamada Banda Reflexos. Não sei se é da época de vocês, né? E eu aprendi a escutar a Banda Reflexos, né? Madagascar Olodum, as várias canções. A Banda Reflexos, gente, e depois que eu fui adulto e tudo, fui pesquisando, buscando entender a raiz do axé baiano, que eram músicas de protesto, eram músicas de consciência social e eram músicas que expressavam o posicionamento do negro na sociedade nesse sentido de se reconhecer sujeito de direitos. E volta e meia eu estou escutando essas músicas, né, que vão retratando essa tomada de consciência de que o negro na sociedade pode ser mais do que foi ofertado para ele até hoje. Então, não sei se vocês conhecem, eu imagino que sim, que vocês são daí, né? Mas eu gostava muito, então algo que me marcou muito, acho que o irmão Carlos Henrique também dançava muito Banda Reflexos, né? Lá nos tempos idos. Demais. Todo mundo conhece irmão Maicon, só os novinhos de 20 e poucos anos que não. Olha aí, Wagner, que beleza, graças a Deus. Então vamos dançar Banda Reflexos, né? Porque eu acho que as letras, gente, eram narrativas, resgatavam a história africana, inclusive eles têm uma canção chamada Deuses Afro-Baianos. Olha o sentido dessa expressão, gente, Deuses Afro-Baianos, reconhecendo a população negra baiana como deuses, né? Esses que se aproximam da divindade. Muito bem, a primeira pergunta falou sobre esse lugar no processo de reparação histórica. E para responder essa questão, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que toda pessoa que se dedica a estudar, né, a compreender mais do que entende, a se aprofundar numa determinada área, estudar como o maior ato de subversão que nós podemos ter nessa nossa sociedade. Eu penso o seguinte, à medida que a gente estuda, primeiro para se entender como sujeito, para se valorizar, entender a história que nos trouxe até aqui, entender essas pessoas que nos antecederam e que permitiram que nós chegarmos aqui com essa consciência histórica que nós temos hoje, isso é fundamental, porque é isso que vai nos dar possibilidade para chegarmos, por exemplo, numa sala de aula, utilizarmos as diversas áreas do conhecimento, aula de geografia, aula de história, aula de física, aula de matemática, tem diversas possibilidades que nós podemos utilizar dentro da escola para criarmos rodas de conversa, para tornarmos esse conteúdo sobre o combate ao racismo, a ideia de uma educação antirracista como um conteúdo que pode fazer parte, deve fazer parte do nosso currículo. Me preocupa muito quando nós espetacularizamos
a discussão do racismo na sociedade. Então, nós nos restringimos, né, ao Dia Nacional da Consciência Negra, a Semana da Consciência Negra, a escola para, né, os meninos se vestem, e às vezes a gente começa a espetacularizar algumas situações e elas fogem do nosso cotidiano. A pauta do racismo, ela deve permear o nosso currículo escolar, o conjunto dessas práticas cotidianas que nós desenvolvemos. Então, a pastoral, ao desenvolver o seu trabalho com os estudantes, vocês educadores no chão da sala de aula, o 7CA, que ao desenvolver as atividades culturais, todos esses espaços devem ser valorizados como espaços de construção de uma educação antirracista. Então, eu penso que a educação é a grande chave que, pouco a pouco, vai nos ajudar nesse processo de reparação histórica, porque à medida que a gente se forma, a gente também começa a tomar consciência de que nós também podemos ocupar alguns espaços de direito, e a gente sai desse lugar de público para assumir o lugar de protagonista, né? Então, o fato de vocês terem um diretor que ocupa esse lugar, hoje, outro dia eu brincava com o irmão Carlos Henrique, ele falou, poxa vida, olha só, eu sou diretor daqui, você é o assessor de missão da província, faz parte do conselho provincial. São alguns espaços que a gente vai ocupando e que dizem muito. Tem um simbolismo pelo fato de eu estar aqui nesse lugar hoje, né, ocupando esse espaço de uma congregação fundada na França por pessoas brancas e que essa ideia de racial não se fazia presente no imaginário dessas pessoas. Então, penso que apropriar-se desses conteúdos, desses conceitos, para nos posicionarmos com qualidade nesses espaços direitos, eu penso que é o ponto-chave, né, e que, com certeza, pouco a pouco, vai nos ajudando a superar tudo isso que nós temos. Tá, Braga? E aí, até uma ideia que eu ia trazer, Braga, só para encerrar aqui, eu ia refletir com vocês, mas não deu tempo, eu vou mandar isso para o Braga depois. 5 práticas pedagógicas que podem inspirar a nossa atuação como educadores. E aí eu vou mandar essa apresentação para vocês. Eu falo de uma pedagogia do acolhimento, o indivíduo se sentir acolhido no ambiente da escola como ele é, e não sendo motivado a assumir uma identidade que não é sua. Eu falo de uma pedagogia do respeito. As relações humanas devem se pautar antes e acima de tudo pelo respeito, valorizando aquilo que o outro é e aquilo que esse outro traz como história. Eu falo de uma pedagogia do diálogo. Mais do que nunca, nós precisamos dialogar entre nós, dialogar com o diferente, entender que o pensamento diferente ele não é ruim não, mas ele ajuda na nossa construção. E eu falo de uma pedagogia da corresponsabilidade, em que eu me sinto corresponsável pelo outro e não um adversário do outro dentro da sociedade. Então, são 5 pontos, depois o Braga pode compartilhar com vocês aí, tá bom? Eu acho que cabe uma segunda formação aí, irmã. Várias pessoas pediram aqui uma parte 2, viu, irmão? Só para você ficar registrado aqui e ficar sabendo. Irmão, muito obrigado mais uma vez. Excelente. Deixa eu só. Sua fala. E eu vou passar a palavra para o irmão Carlos. Calma, irmão, já passou para o senhor. Você pode fazer encerramento, mas acho que é importante e também eu fiquei muito feliz com a fala do Maico, primeiramente parabenizá-lo, né, o seu crescimento aí, né, hoje, saímos lá daquela cidadezinha de 5 mil habitantes, né, tá terminando seu doutorado já aí na UNB, né, e isso que o Maico traz interessante, né, o Maico, ele entrou 8 anos depois de mim na congregação, pelo menos, né, sou um pouco mais velho que ele, e quando eu entrei, né, acho que no seu irmão Newton, que também foi diretor aqui, tem um quadro dele ali, né, digamos que é negro, mas não é negão, assim como eu, digamos, mais um Maico, né? Mas assim, eu era o único negro na província, né? E durante muitos anos fui sozinho, né? Depois, claro, chegou Maico, chegou Joilson, Júnior, né? E outros. Inclusive, durante um bom tempo, a fala que se vinha para mim, né? Inclusive sozinho, agora quer dizer que os irmãos agora aceitam negro nessa congregação, né? Porque Marista, até então, era uma congregação elitizada também, né? Então tinha muito isso, né? E graças a Deus, né? Hoje nós somos vários, inclusive em espaços de destaque, né? O nosso ecônomo provincial é negro, né? O Maico está no conselho e por aí vai, né? Mas é só para dizer que, de fato, são espaços de representatividade também, né? E por todo o contexto que o irmão Maico trouxe, né? Mas, ao mesmo tempo, também agradecer. Acho que o professor Isaac falava aí, né? Acho que é um tema muito, muito bom, né? E uma noite muito pouco para
para exaurir essas reflexões, mas então parabenizá-lo pela fala, né? Pela sua pesquisa, pelo seu estudo, pelo seu crescimento, né? E que você continue fazendo esse trabalho, né? Nós que já participamos de tantos movimentos, militamos aí, né? No GRENI, Grupo de Religiosos Negros e Negras e outros espaços que nós já militamos por aí afora, então também diz muito de nós. Parabéns e obrigado. Bem, então, gente, eu agradeço, viu, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é sempre um aprendizado e partilhar esse tipo de coisa me faz bem, porque me ajuda a me reconhecer e a perceber que eu posso ajudar outros que estão vindo por aí, né? Essas novas gerações que estão chegando, ter referenciais nos quais eles podem se espelhar. Eu acho que isso é muito importante. Braga, uma última coisa. Há 2 meses atrás, nós tivemos uma live aqui na Universidade de Brasília, né? E eu fui o mediador e eram 4 palestrantes negros. Uma das palestrantes terminou a live chorando e ela dizia o seguinte: poxa vida, eu jamais imaginei que um debate em uma das principais universidades do país fosse protagonizada por negros. O que isso diz para todos nós, né? Então eu vejo que é um sinal simbólico que mostra dos passos que nós estamos dando, mas principalmente dos passos que nós podemos dar. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Braga, fico à disposição. Conte sempre comigo, tá bom? Obrigado, irmão Carlos Henrique. Muito obrigado, irmão Michael. Eu vou pedir todos, por gentileza, só que abram suas câmeras para a gente poder fazer aquele print bonito. Aqui quero registrar também que foi uma noite maravilhosa, que constituiu a nossa identidade enquanto comunidade de Patamares, enquanto província Maranhense Brasil Centro-Norte. É assim que a gente constitui identidade, com esse tipo de ação, com esse tipo de iniciativa. E já vou pedindo para quem está aí, por gentileza, para ir já fazendo o seu print aí da sua casa. Eu estou fazendo aqui do meu, estou tentando aqui também tirar foto. Se vocês quiserem ficar mais bonitinhos, dê aquele sorriso.